Olá, seja bem-vindo ao Intermodal Cast, o podcast oficial da Intermodal. No episódio de hoje, nós vamos falar de tecnologia da informação para eficiência logística. E a gente vai passar por inteligência artificial também, gente. Esse tema está tão relevante que muitas empresas aqui na Feira Intermodal têm falado sobre o assunto. E para isso, eu trouxe o Aquiles Rodrigues, diretor de vendas da NSTech. Rodrigo, Aquiles, obrigada pela sua presença aqui no Intermodalcast. Obrigado pelo convite, André. É um prazer estar aqui. Queria que você começasse a contar para a gente o seguinte: tem uma demanda crescente por eficiência. Aliás, eficiência logística sempre foi uma coisa muito buscada, muito Uhum. comum pelas empresas prestadoras de serviço de logística, né? E para quem consome também. Todo mundo quer produtividade, eficiência. E os pilares sempre foram inovação e tecnologia. Perfeito. Vocês têm vocês têm startups, né? Vocês têm um ecossistema de startup que vocês utilizam para desenvolver algumas tecnologias, não tem? Fala um pouquinho para a gente como é que está esse pilar de desenvolvimento, de pesquisa e de Legal. inovação na NSTech. Legal. Excelente pergunta. Na verdade, são duas perguntas aí, bastante robustas. Primeiro, quando você fala que a logística sempre buscou performance, etc. É verdade em partes. Depois eu falo um pouquinho da história da logística e como ela ganha destaque numa característica como marketing, espaço em mesa de discussão, enfim. Hoje eu represento a Nestec, hoje eu estou diretor de vendas para conta Enterprise e também eu olho uma caixa de torre de controle. Torre de controle logístico numa perspectiva de performance, gestão, risco, enfim. A Nestec é uma holding que vai completar 5 anos de vida. Uhum. E é uma holding que, apesar de muito nova, 4 anos agora indo para 5 anos, ela fez M&A com 34 empresas no mercado até o momento. E teremos surpresas aí, muito provavelmente, ao longo do ano. Empresas consolidadas no segmento de logística. Então, a audiência aqui que nos escuta, às vezes não ouviu falar em NSTech ainda, ou não ouviu, mas quando eu falo sobre empresas como Buoni, OpenTech, Brasil Risk, Multisoftware, Trise, Revista Mundo Logística e outras tantas, são empresas com mais de 30 anos de mercado. Sim. Então, se eu somo os anos de vida de todas as empresas que a NSTech adquiriu ao longo do tempo, vai dar mais de 500 anos de vida aí, de experiência na execução logística. A tese da NSTech é estar na execução do transporte. A gente entende, nós já somos o terceiro maior ecossistema de execução do transporte do mundo e a América Latina nós somos o maior. Essas 34 empresas que adquirimos, elas somam quase 119 soluções para logística. E aí, indo desde a gestão do pedido, quando você pensa em execução do transporte, quando você olha para a logística está dentro da caixa de supply chain, e ali você tem suprimentos, tem compra. E quando você olha para a caixa de logística, você tem armazenagem, estocagem e transporte. Transporte é claramente o vetor mais importante dessa caixa. Chega a se misturar com a logística. Geralmente, quando se pensa em logística, você pensa em transporte, pensa em caminhão, pensa em motorista. E transporte chega a custar 2/3 do que é o custo da logística. Então, quando você faz logística e pensa em a estocagem, a política de estoque, o capital empregado que eu vou ter para atender o meu cliente, a armazenagem é o lugar físico onde eu armazeno aquilo, e o transporte é a movimentação, entrega isso no First Mile, no Middle Mile ou na Last Mile, como é tão famoso e conhecido no segmento de e-commerce. Nós da NSTech estamos presentes na execução desse transporte, na gestão do pedido, no TMS, que é o Transportation Management System, fazendo toda a gestão desse transporte na cadeia, como a oferta de carga, o leilão de frete, a auditoria fiscal, a emissão do documento fiscal, enfim, até a logística reversa. Temos YMS, somos líderes desse segmento de YMS. YMS é pouco menos conhecido que o TMS, que é o Transportation Management System. O YMS é o Yard Management System. Toda a gestão de pátios, quando você pensa em logística, os grandes gargalos estão no que a gente chama de tempos pares, na carga e na descarga. Então, nós
lideramos o mercado, especialmente no agro, portos, terminais, fazendo toda essa gestão de tempos, movimentos e gestão de eficiência também nos pátios de esportes. Quando você pensa em um TMS para e-commerce, onde quando você entra lá no e-commerce qualquer da tua preferência, não vou citar nenhum aqui para não fazer uma propaganda gratuita, mas você já tem o cálculo do frete, a rodagem, o tempo de entrega, enfim, provavelmente você tem um TMS NS-Tech por trás daquele e-commerce ali. Então a gente tem vale pedágio, a gente tem gestão de prevenção de acidentes, a gente tem gerenciamento de risco, somos donos de 55% do share de mercado de gerenciamento de risco, enfim. É um pouco do que é a NS-Tech hoje, esse ecossistema integrado de execução de transportes. Mas isso veio chegando na NSTech porque ela foi investindo aí nessas, né, nessas empresas e também em startups, né? Olha, a Liga Ventures diz que nós temos 318 empresas focadas em áreas como gestão de entrega, frotas e inteligência de dados. Startups que estão nesse meio, né? A NSTech, ela investe para ter essas soluções integradas, ela vai captando também as startups. Ela vai adquirindo empresas consolidadas, empresas que já são autossustentáveis, nem sempre são startups. Compramos empresas com 32 anos de mercado que fatura por ano aí 120 milhões. Empresas já consolidadas. A gente já compra aquela empresa que nos ajuda a compor um ecossistema de execução logística, porque a nossa ambição, de fato, é, em pouco tempo, abrir capital e abrir capital na Nasdaq. Então, a gente vem estruturando para sermos, de fato, uma plataforma aberta de logística. A tese por trás da NSTech é que seja um marketplace de logística. Se você precisar contratar um software, seja do ecossistema NSTech, seja do nosso concorrente, se você quiser contratar mercado securitário, se você quiser um serviço de logística, enfim, a ideia é que você acesse lá www.nstech.com.br e você encontre tudo isso dentro dessa plataforma. Essa é a tese inicial da NSTech. Para isso, a gente startou e adquiriu, como já disse, um pouco mais de 100 soluções de mercado para compor esse ecossistema, e hoje somos uma empresa de 1 bilhão. Em 2024, faturamos já um pouco mais de 1 bilhão e estamos crescendo aí na casa de 30% para esse ano também. Temos startup dentro do ecossistema. A NSTech é uma holding, sim, que investe em empresas, mas ela não somente investe, ela compra empresas e reestrutura essas empresas para que, de fato, esse ecossistema ganhe robustez e a gente consiga abrir o capital logo futuramente, em 2 anos aí no máximo. Olha, eu já ia te perguntar isso, hein? Você já se adiantou. Entrevistado bom é esse, é que a gente vai perguntar, ele já está se adiantando. Agora, vocês estão aqui na Intermodal. Sim. Qual é a proposta de valor que você traz para cá? Bacana. Estamos desde sempre, a NSTech nesses 4 anos sempre esteve na feira, sempre esteve presente, sempre está expondo aqui, porque os nossos clientes estão aqui, os nossos clientes visitam a feira. Hoje, quando você pensa em NSTech, nós temos 75 mil clientes ativos em nossa plataforma. Significa dizer que todo produto que chegou em tua casa, em tua mesa, talvez a roupa que você está vestindo, passou por algum sistema, por algum software da NSTech. Então, 75 mil clientes são muitos clientes. E estar presente nessa feira é fundamental porque a gente, além de ser uma vitrine importante para os nossos clientes que estão aqui, a gente gera valor, gera conexão, gera network e a gente também se apresenta para outros players no mercado B2B que precisam também conhecer a NSTech. Logística hoje é uma necessidade de qualquer negócio. A logística virou marketing e diferencial competitivo. Eu gosto sempre de dizer que na era digital não há mais possibilidade de você ter uma gestão da sua empresa, do seu negócio de forma analógica. A gente está acostumado com logística, né? A gente acorda pensando em logística e dorme pensando em logística e não necessariamente a gente sabe que é assim. Você sai daqui hoje, André, e amanhã você chega em casa, vai dormir e você pensa assim, poxa, que hora que eu tenho que estar aqui na Intermodal amanhã? Vai ter gargalo, vai ter um grande trânsito. Aí você pensa, eu vou vir do quê? Eu vou vir de Uber, eu vou vir de carro. Você está pensando em logística o tempo todo. Sim. Você está conectada com esse cara aqui na mão. E os nossos clientes hoje, esse cara aqui nos deu o poder da informação. Porque quando eu estou de posse do meu smartphone, eu consigo comparar reputação, consigo comparar preço e eu consigo comprar mais barato se eu quiser. Esse cara me deixou com poder
de informação muito maior, mas me deixou também mais ansioso. Porque se eu quero um Uber, eu peço um Uber aqui e eu sei que ele está sendo roteirizado, aqui a 6 minutos ele está aqui na porta da feira para me buscar. Se eu tenho fome, eu entro daqui no smartphone, no iFood, e eu compro a minha alimentação, inclusive programo. Se eu quero fazer o meu mercado em casa e não tenho tempo para ir no mercado, eu entro no iFood aqui e peço para o entregador entregar às 10 da manhã. Isso na dimensão do CPF. Quando eu vou para a dimensão da empresa, do B2B, o que é uma empresa? A Unilever, Nestlé, PepsiCo, Saint-Gobain e outras tantas que são meus clientes, nada mais são do que uma agremiação do CPF. O meu cliente quer também chegar, abrir o celular e ter ao alcance de um clique aqui, como é que tá os teus caminhões? Como é que tá o teu pedido, o atendimento da roteirização? Sim. Ele quer os números na mão, que ele está acostumado com isso na pessoa física, ele quer também que o seu CNPJ também entregue essa comodidade, esse poder de informação. Então, eu estou contando essa história para dizer para você, a NSTEC, o papel da NSTEC é entregar isso para o meu cliente. Hoje eu digitalizo a operação do meu cliente. Eu chego em uma dessas empresas que eu citei, ou em qualquer outra dessas empresas, lá tem uma grande colcha de retalhos de sistemas. O meu papel é entregar a melhor solução, que melhore a performance, que faça a gestão de tempos, movimentos e eficiência desse meu cliente, olhando sempre numa perspectiva logística. Quem faz logística, André, é importante dizer isso, a gente está falando sobre logística, a gente tem sempre 3 desejos e 2 responsabilidades. Toda empresa que faz logística, ela deseja que a sua carga, quando é colocada em um caminhão e sai para a rua, que essa carga não cause e nem sofra acidente. Isso. Então, existe uma preocupação com safety, com segurança da via, com segurança das famílias que estão naquela via, com segurança do ativo que está rodando, e especialmente do motorista de caminhão que está dirigindo aquele caminhão. Nós temos uma ferramenta chamada ONDES, onde eu faço todo o gerenciamento do comportamento desse motorista, frenagem brusca. Então, eu trabalho uma perspectiva de safety. Isso é um dos desejos de quem faz logística. Quem faz logística em terra tupiniquim tem um segundo desejo, que é que a sua carga não seja roubada. A gente tem roubo de carga, em alguns lugares do Brasil, pior ainda, quando você fala de Rio de Janeiro, faixa de Gaza. Então, a gente tem hoje as 3 GRs, a Buonia, a OpenTech e a BRK, com essas 3 GRs temos 55% do mercado, de share do mercado. Então, a gente faz gerenciamento de risco e contingencia esse segundo desejo da logística. E o terceiro desejo, talvez não mais importante, mas mais urgente, que nos deixou mal acostumado porque nós temos a solução, a informação na mão, é você entregar a tua carga no tempo. No tempo que você propôs, no tempo que seu cliente espera. Isso é o diferencial competitivo. Isso é o que realmente gera valor para o cliente que compra de você. E a NSTEC está presente com TMS, com YMS, com VPOs. Então, a gente fecha essa cadeia do safety, do risco e da performance logística. Isso são 3 desejos, garantindo 2 responsabilidades que todas as empresas têm e buscam. O nível de serviço, eu faço tudo isso deixando meu cliente feliz. Então, para deixar meu cliente feliz, eu preciso dar visibilidade, eu preciso dar controle, eu preciso dar previsibilidade da carga, da entrega, eu preciso contingenciar as ansiedades daquele meu cliente. E no outro espectro, eu preciso também entregar o custo de servir. Porque o grande desafio de qualquer empresa não é entregar um bom nível de serviço. Um bom nível de serviço é simples de entregar, especialmente se você estiver sentado em barril de petróleo. Eu coloco mais dinheiro, mais carro, mais gente, mais tudo. Agora, entregar um bom nível de serviço dentro do orçamento, dentro do custo de servir, só é possível você fazer isso se você tiver tecnologia. E a NSTEC ocupa esse espaço de uma empresa que está na execução do transporte, na principal dor das empresas brasileiras, entregando informação em tempo real e conexão em uma só plataforma, onde ele pode ter uma única solução que contemple toda essa cadeia. Perceba que quando eu falo de 3 desejos, que a carga não seja roubada, não cause acidente e chegue no tempo, isso tem um emaranhado de processos, de sistema, de RPs, de desejos, vendas que tem uma demanda, logística que tem uma execução naquele dia a dia, meu cliente que está no EPOC, no Chuí, eu entrego no Brasil inteiro, e não é possível, e no Brasil de infraestrutura tão sucateada, e a gente sabe que não vai melhorar, a gente precisa de tecnologia para superar tudo isso. Agora, me fala uma coisa, você pode comentar alguns cases de clientes que estão transformando a logística aqui? Eu fiz uma pesquisa e vocês estão fazendo aí a gestão de pátio e cabotagem com a Klabin, e acho que é Onolog. Perfeito. Né? E também a Login e a Mercosul Line com a inovação e atendimento na cabotagem. Achei interessante. Muito bacana. Gestão de YMS. Recentemente, agora a Klabin lançou uma das fábricas mais digitais do Brasil.
que fica em Piracicaba, Piracicaba 2. Eu tive o prazer, além de ajudar a automatizar essa planta, eu fui visitar, inaugurou, o governador foi lá, foi bastante motivo de orgulho para a Klabin, aonde você tem uma fábrica totalmente digital. Eu não vou falar para dentro da fábrica, mas são máquinas, pouca gente trabalhando, entra ali uma bobina de papel, sai todo o papelão, a caixa, enfim, finalizada do outro lado, sem gente envolvida, totalmente automatizada. E a NSTEC foi parceira da Klabin nesse projeto, fazendo toda a digitalização desse pátio. Eu implementei o YMS ali, meu YMS está integrado com a balança, então uma balança totalmente automatizada. É comum, quem é de logística sabe que no dia a dia tem gente pesando o caminhão, inserindo de forma manual ali o peso daquele caminhão, disparando para ir até a nota fiscal, para que outra pessoa faça a emissão de documentação fiscal. Então eu tenho um YMS, que é o Yard Management System, fazendo toda a gestão de tempos e movimentos daquele caminhoneiro. Então o caminhão chega na fábrica da Klabin, ele tem um app da NSTEC, onde ele já tem o agendamento dele da doca específica. Então se ele chegou na hora do agendamento, ele já passa direto por RFID na catraca. Ele entra, ele pesa, aquele peso dele já é disparado automaticamente para um TMS também, já integrado com YMS e também com RP da Klabin, e ali a nota fiscal, bem como o documento de transporte, sai de forma automática, gerando redução nos tempos de ciclo dentro da planta da Klabin. Isso maximiza o ativo. Então, o caminhão ele roda muito mais, ele faz mais viagens no dia a dia. Você reduz custo porque você tem uma diminuição absurda de headcount, de reprocesso, e você tem uma auditoria do ponto de vista de governança muito mais rápida e efetiva com esse Yard Management System. Isso acontece com a Klabin, isso acontece na mesma perspectiva na cabotagem que você citou. Então, a gente tem uma série de clientes, como disse para você, a gente lidera esse mercado, a gente é parceiro da Login, a gente tem gestão de YMS com a Citrosuco, a gente tem com algumas transportadoras. Então, é um processo bastante integrado, divertido e tem trazido redução de custo significativa para clientes como Klabin, Citrosuco, Login, Maersk e outros tantos clientes nossos. E, bom, eu queria falar com você sobre inteligência artificial. Quando a gente começou o nosso bate-papo, né? Falei para você que pelo menos mais umas 3 fontes aqui haviam passado pelo podcast, pelo Intermodalcast, e falado sobre inteligência artificial. Me parece que é um caminho realmente sem volta, né? Que é o potencializador de qualquer tecnologia da informação para logística e para qualquer outra coisa. O que vocês desenvolveram? Em que efetivamente vocês utilizam, né? Para beneficiar processos e a experiência do cliente mesmo, viu? Que a gente estava falando agora há pouco, né? Você fala rápido aí, mas um dos compromissos, né, que você falou que uma das responsabilidades que você falou que tem. De gestão de nível de serviço e custo de serviço. Isso, exatamente. Bacana. Como é que a inteligência artificial, o cliente do setor portuário, como é que vocês estão casando a inteligência artificial com as tecnologias existentes para vocês justamente conseguirem chegar nesse ponto de atender o cliente e também ter vamos dizer, uma experiência do cliente muito boa, né? A pergunta é excelente. Como você bem colocou, André, a inteligência artificial é um caminho sem volta. A gente teve a maior feira de varejo agora em janeiro. Agora em janeiro, estamos em abril, né? Mas em janeiro em Nova York. Já tem 3 meses já. E a discussão foi inteligência artificial. É a nova coqueluche e inteligência artificial para o nosso mundo de hoje, o que a internet foi há algum tempo atrás. Acho que como eu, apesar de a gente ter essa cara de menino e menina, a gente presenciou o início, pelo menos eu, né? Da internet de escada, etc. Quando eu fiz faculdade, meu primeiro ano ainda foi com máquina de escrever. Ainda foi com máquina de escrever? Foi. E a gente olhava para a internet naquela época e falava, será que isso vai pegar? E hoje a gente não consegue viver sem. A gente veste tecnologia, a gente tem máquinas IoT, máquinas que aprendem, conectadas com a internet. A gente vive conectado o tempo todo. Então, inteligência artificial é, hoje em dia, o que a internet foi há alguns anos. A gente acredita que em 10 ou 15 anos a gente vai estar extremamente dependente dessa inteligência artificial. Mas na Nestec a gente tem muito pé no chão. A gente tem muitas inovações em inteligência artificial. A gente tem uma parceria com a Microsoft, onde a gente está desenvolvendo, melhorando, enfim, refinando algumas iniciativas de inteligência artificial. Mas é preciso definir bem o que é inteligência artificial. Acho que esse grande boom de inteligência artificial
que é a nova coqueluche que está na moda, é a inteligência artificial generativa. Essa que a gente conversa, que responde, que faz o trabalho sujo para a gente. Mas inteligência artificial é algo que está aí desde 1950. É quando você tem algoritmos inteligentes, quando você já usava, antes desse boom, lá a Alexa, quando você já usava o iFood, quando na rede social, seja no LinkedIn ou no Instagram, o algoritmo já te sugeria algumas coisas. Tudo isso é inteligência artificial. Então, o ecossistema, os sistemas NSTech já vinham trabalhando toda essa automação, automatização e essa alavancagem para que a gente pudesse oferecer para o nosso cliente muito mais tecnologia e ele pudesse reduzir a mão de obra. Ter menos FTE, o headcount na operação. Não para causar demissão, mas para que, uma vez que eu adquiri um sistema de automação, eu pudesse liberar o tempo para as pessoas fazerem o que a gente faz, que é análise, relacionamento, comunicação. Então, a gente já vinha trabalhando algoritmos de inteligência artificial de forma muito robusta, muito antes desse boom da inteligência artificial generativa. Agora... que essa chegou no pessoal, né? Chegou na vida assim, pessoal. todo mundo... eu sei mexer no chat GPT aqui. Quando você fala de inteligência artificial, não necessariamente é o chat GPT, né? Então... É uma generativa mais famosa. Isso. Mas tem outras... a democratizada. Que todo mundo pode usar. Telefone celular. E no celular. Então, mas a gente também está usando tudo isso, né? Eu vou te dar um exemplo de um TMS. O nosso TMS hoje é uma base para toda a gestão de transporte dos nossos clientes. Eu tenho o multi-software, o multi-TMS, o multi-embarcador, que é uma tecnologia toda modularizada. Então, eu atendo o meu cliente em todas as fases da cadeia com esse TMS. E no módulo torre de controle, eu sou também diretor de torre de controle da NSTech, a gente tem utilizado a inteligência artificial para trabalhar as primeiras camadas de atuação em desvios operacionais. Isso significa que, quando um caminhão meu tem uma parada não programada, eu estou indo do ponto A ao ponto B, e por algum motivo não tinha programação do GR, daquele caminhão parar, a inteligência artificial consegue fazer as primeiras tratativas, mandando mensagem macro para o motorista, mandando mensagem de forma automática, pensando em segurança, claro, de uma forma que ele pode ver, para entender por que é que ele parou, ele está nessa parada não programada. Quando ele chega em um destino, chega no terminal, no porto, e ele deveria chegar numa agenda às 16 horas e ele atrasou, eu estou vendo numa lat long, o que a gente chama de ETA, que é o tempo estimado de chegada desse motorista no cliente, e ele não vai chegar, porque a matemática está dizendo que na distância que ele está com a rodagem permitida para a rodovia, ele já está atrasado, essa inteligência artificial consegue se comunicar, consegue monitorar e tratar essas primeiras camadas. E aí, quando eu penso no software de torre de controle, eu tenho toda a mensageria. E para quem está nos ouvindo aqui, que não é de logística, entenda, a mensageria é aquilo quando você entra lá no Mercado Livre, olha eu fazendo propaganda do Mercado Livre, né? E aí você compra lá o teu produto, e aí você recebe um e-mail dizendo, a sua compra foi bem sucedida, o teu produto foi para separação, o teu produto agora saiu para entrega, está em transporte, e você sabe o time que ele acordou com você. Então, todo esse trabalho de mensageria, provavelmente no player que eu sinalizei, não é feito por um humano. Isso é feito de forma automática. Isso é inteligência artificial por trás desse negócio. Então, isso é em performance logística. Quando eu penso em gerenciamento de risco ou em prevenção de acidentes, eu tenho lá um caminhão que eu tô conectado com toda a telemetria daquele caminhão. Então, eu estou vendo o comportamento do caminhão. Se o motorista freou bruscamente, se ele acelerou a mais do que aquela rodovia permitia, se quando o veículo tem câmera, eu tenho a telemetria ligada à câmera, se tem objeto solto na cabine, se ele, ao invés de dirigir, está olhando o celular, se ele cochilou e ele precisa fazer uma parada para fazer um descanso, e aí eu vou ter o que a gente chama de falsos positivos. Às vezes o cara não é que ele tá cochilando, ele só dá uma piscadinha ali. Entendi. E então a inteligência pega e a inteligência olha para aquilo e faz as primeiras análises. Pô, isso é um falso positivo, se realmente ele tá... Eu olho, a inteligência artificial já consegue fazer isso em nossas tecnologias. Eu olho, realmente ele tá cansado, ela sugere que ele durma, ela manda uma macro, a depender, é algoritmo, inteligência artificial é algoritmo, né? Uma série de processos. Então a gente consegue e já tem tudo isso automatizado para que eu não tenha uma pessoa tendo que estar fazendo a análise daqueles alertas, falsos positivos, etc e tal. Então, em quase 100% de nossas tecnologias, a gente já tem alguma camada de inteligência artificial, mas a gente está
para finalizar a resposta da tua pergunta, a gente está com um investimento bastante alto para que a gente possa deixar tudo mais autônomo. O que a gente chama de N1, N2 e N3, eu só ter uma atuação feita por gente mesmo no N3. Na primeira camada de alerta, o N1, a inteligência artificial faz a tratativa. No N2, ela faz aquela tratativa para entender se realmente precisa de uma intervenção humana, para chegar mesmo no humano somente aquilo que é fundamental para melhorar o nível de serviço e o custo de serviço. Ah, olha só. Agora, Aquiles, você é muito experiente na área de tecnologia. Que desafios e oportunidades você enxerga para a inteligência artificial e na logística, né? Tudo que você vê aí, pelo menos o que está mais em alta, né? Nesse primeiro momento. Bacana. A gente precisa primeiro, André, colocar o pé no chão. Né? A gente vive uma realidade, a gente fala de inteligência artificial nessa perspectiva da nova coqueluche que o mundo fala, isso está muito conectado com o mundo 5.0. Olha que loucura que eu vou falar para você. A gente vive falando de indústria 4.0, logística 4.0, era 4.0. O que é essa era 4.0? É a era da internet das coisas, da conectividade, sistemas, do blockchain. Quando você vai para as empresas, 93%, se a estatística, 93% das empresas não estão nem nessa era 4.0 ainda. Elas estão numa era anterior, 3.0. Você vai falar, caraca, você está dizendo então que a maioria das empresas estão presas em uma bolha 3.0? Sim. Porque a revolução 3.0 é a revolução da internet e do computador. Meados do século passado, eu tenho computação, inclusive computação em nuvem, e eu tenho internet, isso é revolução 3.0. A evolução do 3.0 para o 4.0 é máquinas aprendendo, como já dissemos aqui. Conectividade, né, drones hardware, entregando. Entre os hardwares. Quando você entra nas empresas, isso não existe. Isso é igual a música do Zeca Pagodinho. Você sabe o que é caviar? Eu nunca vi nem comi, eu só ouço falar. As empresas ouvem falar em conectividade, integração, máquinas aprendendo, machine learning, mas a realidade é um grande ecossistema desintegrado e a maioria fazendo gestão da sua logística por Excel e WhatsApp. Então, assim, é preciso primeiro posicionar. A gente precisa ainda ter um desafio no Brasil de incluir, de digitalizar as empresas, que passa por ter sistemas. A gente tem sistemas na prateleira, mas as empresas ainda estão nessa evolução do 3.0 para o 4.0. Aí, quando você fala isso, eu vou te perguntar, porque assim, estou acostumada a escrever algumas reportagens sobre armazenagem automatizada e tal. Ali eles já falam muito na inteligência artificial para você poder monitorar desgaste de peça, né? Funcionamento, melhor a indústria 4.0. Inventário. Agora, no que você está falando, eu imagino que talvez não seja ali, pode até ser que seja, mas você está falando tipo em nível de frete, gestão de risco, que são elementos que usam mais gente do que um armazém automatizado, que ali não vai gente. Você tá coberta de razão. Eu só quero que você volte à estatística que eu disse para você, que 93% das empresas estão presas na bolha 3.0. Quando você cita essas empresas super automatizadas, eu tenho clientes, por exemplo, a Química Amparo, a IP, tem uma fábrica super automatizada. Fui agora na Klabin, Piracicaba 2, é uma fábrica super automatizada. Eles estão dentro desses 6, 7% que investem em alguma medida em uma fábrica super atual e digitalizada. A maioria dos clientes de armazém e estoque são analógicos. Não existe toda essa inteligência. Então a gente tem um baita desafio de ainda democratizar toda essa tecnologia para as demais empresas. E aí você vai falar assim, pô, mas é por conta de custo alto, etc. Não. Eu sempre costumo dizer que nós estamos digitalizados do ponto de vista de tecnologia à disposição, mas muito pouco digitizados do ponto de vista de mentalidade. Né? As empresas ainda acham caro, compram a tecnologia e não sabem como usar, enfim. Então a gente tem um desafio ainda de integração, de utilização, de poder dessa digitalização acontecer na grande massa. Esse é o primeiro desafio que eu diria da logística, da digitalização e da inteligência artificial. Quando eu parto da premissa que está todo mundo no mundo 4.0, eu começo a falar de inteligência artificial. Eu primeiro
eu digitalizo e organizo, integro todos os sistemas, que volto a dizer, 90% das empresas não tem isso. E eu tenho 18 anos como consultor. Eu visito 3 ou 4 empresas todas as semanas. E a minha experiência tem até sistema, tem tecnologia, mas não se conversa. E a gestão ainda é por WhatsApp e por planilha Excel. Quem está me ouvindo aqui sabe que na prática é assim que funciona. Uma vez que a gente consiga digitalizar e colocar as empresas nesse mundo 4.0, a gente precisa de fato entender o que é urgência, né, do ponto de vista de inovação, para que eu utilize inteligência artificial. Né? Inteligência artificial é incrível. É incrível do ponto Mas de... tem um passo antes. Tem um passo antes. Eu preciso primeiro organizar. Quando eu penso em infraestrutura brasileira, se você conversar a cada 10 empreendedores, donos de empresas embarcadoras ou transportadoras que sentam nessa mesa com você aqui, 10 vão reclamar de infraestrutura. A nossa infraestrutura é sucateada, a gente tem uma logística escrava da rodovia, a gente deveria utilizar mais ferrovia, mais portos, etc. A gente não usa. Por quê? Porque realmente a gente é rodoviarizado. A gente tem uma malha ferroviária legal? Temos, mas com 13 bitolas diferentes. Então, o trem que vem de Rondonópolis até Sumaré, eles não se integram. A gente tem sempre uma perna rodoviária no começo ou no final. Então, a gente tem um baita desafio de infraestrutura que, pelo investimento que o governo faz, nos próximos 10, 15, 20, 30 anos, não está superado. Então, o que é que nos resta? E aí a Nestec vem levantando uma bandeira de vantagem logística, nos resta fazer aquilo que está em nossa mão, que é digitalizar a minha operação, que é buscar tecnologia integradora, em um ecossistema unificado na execução do transporte, que exatamente é a caixa mais cara da logística, para que eu possa cumprir os meus 3 desejos, uma logística mais segura, com menos roubo e com melhor performance, e que eu faça tudo isso dentro do nível de serviço esperado pelo cliente e dentro do custo de servir, porque se eu não for rentável aqui do ponto de vista de execução, eu quebro minha empresa. Então eu diria que tem um baita desafio ainda de digitalização na maioria das empresas do Brasil, para que a gente possa pensar em, de fato, ter toda essa IA que já está disponível, vai estar cada vez mais a serviço do negócio. Que vira uma grande oportunidade, né? Tudo isso que você está falando, para resumir, é o seguinte: é um desafio, mas também está aqui a oportunidade. Muita oportunidade. Muita oportunidade para consultoria, para consultores, para empresas de tecnologia que estão ajudando, né, essas empresas a se digitalizarem, porque na crise, a gente ouve falar de crise, daqui a pouco entra uma nova crise aí, porque de tempo em tempo é cíclico. É né? cíclico. E crise é sempre uma baita oportunidade, porque as empresas precisam fazer mais com menos. Precisam reduzir custo. E se reduz custo com mais inteligência do ponto de vista consultivo e com muito mais tecnologia para que você possa reduzir aquela linha mais cara de qualquer negócio que muita gente não gosta de falar, mas é uma verdade, que é gente. Quanto mais pessoas eu tenho em uma operação, mais custo eu tenho na linha final ali o meu EBITDA, do meu fluxo de caixa, enfim, pessoas contam muito. E tecnologia pode reduzir esse custo, melhorar a eficiência de caminhão, de CD, de infraestrutura, de portos, na cabotagem, etc, etc. Aquiles, olha, muito obrigada pela sua presença aqui no Intermodalcast. Vamos caminhando para o final. Agradeço sua presença, agradeço a audiência que teve aqui com a gente. Foi muito esclarecedor tudo isso que você trouxe para a gente, principalmente nessa questão de inteligência artificial. Quanto mais a gente fala, mais a gente aprende, né? Falei para você que já tinha entrevistado umas 3 pessoas que deram um foco, mas todo foco é diferente e traz sempre um conhecimento extra. E agora você falou do ponto de vista de oportunidades também, muito bacana. Muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Obrigado eu pelo convite, foi um prazer, André, falar com vocês aqui. Para você que ficou com a gente nesse episódio, muito obrigada pela sua presença e quero te lembrar, soluções logísticas de ponta a ponta, a Intermodal tem. Até a próxima.